Vamos lá, gente, vamos trabalhar agora os elementos da narrativa. Eu falei que eu ia usar uma outra aulinha, mas não dá. Vamos lá. Pessoal, para construir uma narrativa, você tem que ter a história em mente, né? Vou contar uma história sobre um homem que vira um pássaro. Estamos falando de conto fantástico, né? Mas todos esses elementos narrativos, eles são trabalhados em todas as narrativas, tá? Porque as narrativas são histórias, né? E cada uma delas segue um caminho. O conto fantástico é uma narrativa que vai seguir o elemento fantástico, né? O imaginário, a imaginação, o maravilhoso, o irreal, o improvável, tá? Mas são os mesmos elementos. Primeiro, o enredo. O que é um enredo? O enredo é a história que você vai contar. Você já tem que ter em mente, vou contar uma história sobre tal coisa. E vai desenvolver o enredo, a história, o desenrolar, a trama, tá? Então, enredo é a própria história. Depois você vai pensar no narrador. Que tipo de narrador vai contar essa história? Vai ser um narrador personagem que participa da história ou apenas um narrador observador, aquele narrador que está de fora da história, mas sabe tudo que aconteceu, né? É o que conta. Narrador é o que conta. Ele pode contar de duas formas, dentro da história ou de fora, né? Que a gente chama de observador. Pensei nisso, quais são os personagens? Em novela, por exemplo, tem sempre o vilão e o bonzinho, né? Nas narrações, a gente fala que tem os protagonistas e os secundários. Os protagonistas são os mais importantes, né? E os secundários são aqueles que fazem parte da história, mas estão ao redor, né? Não é o núcleo central. Então, tem que ter esses personagens, tanto os secundários quanto os protagonistas. Pode trabalhar com essa dualidade do bem e do mal? Claro, fica à vontade. Né? Eu, particularmente, gosto, né? Mas fica à vontade. Então, você já sabe enredo, que é a própria história que será contada, tipo de narrador, personagem ou observador, tipo de narrador, né? Personagens principais, secundários, pode aparecer com o nome de protagonistas também, tá? Tempo. Em que momento aconteceu essa história? Existem dois tempos, o tempo cronológico que aparece claramente na história. Eram 7 horas da manhã quando o relógio tocou. Tic-tac, tic-tac. Esses elementos fazem parte, tá? Do conto fantástico. Ou o tempo psicológico, o acronológico, né? Era uma manhã qualquer quando o relógio tocou. Tá vendo? Era uma manhã qualquer, é uma coisa assim que você não tem certeza, é só uma lembrança. Aconteceu numa manhã aí qualquer, tá? Depois nós temos o lugar, pode aparecer com o nome também de cenário ou ambiente. Qual o ambiente da narrativa? Onde é que a história acontece? Tá? Era uma casa velha empoeirada quando o relógio tocou. Tic-tac, tic-tac. Eu gosto de filme de suspense, gente. Adoro, né? Então, olha aí o lugar. Uma casa uma casa velha e empoeirada. Era um jardim florido. É um lugar também. Depende de onde você vai querer construir sua história, né? Então, já falamos de enredo, já falamos de tipo de narrador, já falamos de personagem, o tempo psicológico ou cronológico, aparece o dia exato, a hora exata. E agora falamos sobre o lugar, o cenário, o ambiente onde acontece a história. Depende do que você vai querer construir, né? Clímax. O clímax é o êxtase, é o maior momento de emoção da história. E, de repente, José virou um pássaro. Pá! Esse é o clímax. Né? Então, clímax é um momento que chama a sua atenção, é um momento de maior pavor ou alegria, depende do que você está contando. Depois do clímax, gente, que é lá em cima, né? A emoção maior, aí a narrativa vai terminar. Depois do clímax, depois do êxtase, do fantástico, do imaginário, assim, lá nas alturas, não tem mais o que desenvolver. Aí vem para fechar o texto,
tá? Discursos narrativos. Esse eu vou deixar para falar depois, na próxima semana, tá bom? Então, lembra, enredo, própria história, narrador, personagem ou observador, tempo, psicológico ou cronológico, lugar, ambiente, cenário onde passa a história, personagens, protagonistas ou secundários, né? Já falei do narrador e o clímax. Esses são os elementos da narrativa. Ainda tem um discurso narrativo, mas que eu vou trabalhar semana que vem. Vamos pensar só agora, né, nessa estrutura aí. Primeiro parágrafo da narração, mesmo sendo conto fantástico ou não, é a apresentação. É onde você apresenta. Era um dia ensolarado no dia 15 de abril de 2000, quando José estava saindo da sua casa e encontrou Mariana. Então, o primeiro parágrafo é a apresentação. Você vai situar o leitor do que está acontecendo e do que vai acontecer. Depois vem o desenvolvimento, aí, quantos parágrafos você quiser, né? E a conclusão, na narrativa, ela tem outro nome, ela é o desfecho. O desfecho é o final. O que vai acontecer no final? Né? Tem gente que gosta de deixar toda a surpresa para o final, tem gente que não, né? Gosta de trabalhar a surpresa lá no desenvolvimento. Depende do que você quiser construir. Então, a estrutura é essa. Apresentação, desenvolvimento. No desenvolvimento tem as complicações, as tramas, né? Os momentos envolventes ali, né? E depois o desfecho, tá? Sempre em narrativas é essa a estrutura que vocês vão seguir, independente se é conto fantástico ou não. Nesse caso, estamos trabalhando conto fantástico, mas pode ser em outra narrativa, não tem problema, tá? E uma palavrinha importante em todas as narrativas, e eu gostaria que muito nessa narrativa do conto fantástico, criatividade, gente. Ficar contando a mesma historinha, né? Sem emoção, é ruim, né? Por que muita gente não gosta de ler? Porque falta isso, falta a emoção de quem está escrevendo, a criatividade, o envolvimento, né? E por que tem gente que pega um livro para ler e gosta tanto que quer ler ele logo? Nossa, eu li 3 capítulos numa sentada, porque o livro é envolvente. Por quê? Por causa da criatividade, da emoção. Tá? Então, nesse tipo de conto que nós vamos trabalhar agora, eu quero que vocês usem a criatividade. E como é um conto fantástico, usem a imaginação, tá? Agora é hora da gente colocar aí nos nossos textos, né? O que a gente aprendeu com a Marvel, o que a gente aprendeu lá com o Guerra Infinita, né? Eu assisti várias vezes, né? Então, Ultimato, né? É hora, porque aquele filme lá, né, gente, é fantástico, né? São coisas mirabolantes, né? Pensa lá no Thanos, né? Como que alguém destrói tudo com o estalar dos dedos, né? E pensa também lá no Homem de Ferro maravilhoso, né? Que antes dele sair, ele vai lá e pega, né? Aquela manopla lá, né? Então, agora é a hora de a gente colocar nesse texto tudo que a gente vem construindo de leitura e de filmes que a gente assiste, tá bom? Tem que ter imaginação agora, beleza? Mas, com calma, a gente vai conseguir fazer um texto bem legal. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula, que eu vou falar sobre discursos narrativos. Tchau, tchau, até a próxima.